Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Você sabia que a Bíblia é como uma fonte cheia de fascínio e mistério? Continua a intrigar muitos estudiosos e fiéis. Um dos enigmas mais intrigantes é a história dos 3 homens que desafiaram a própria morte. No vídeo de hoje, mergulharemos nessa narrativa antiga, explorando quem foram essas pessoas e suas respectivas histórias. Mas antes de começarmos, eu quero convidar a você que é novo por aqui a se inscrever em nosso canal. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos e sem mais demora vamos pro vídeo. Primeira pessoa, Elias, um homem de coragem e verdade. Elias surgiu durante um dos períodos mais sombrios de Israel, quando o rei Acabe casou seu filho Acabe com Jezabel. Esse casal introduziu em Israel a adoração ao deus Baal. Acabe se encarregou até de construir um templo para Baal em Samaria. Nesse contexto turbulento de idolatria e paganismo, Elias foi chamado para servir como porta-voz de Deus. Ele recebeu a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram o povo do Senhor. Assim, anunciou ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem adoro e sirvo, te garanto que não haverá nem chuva nem orvalho durante vários anos até eu dizer basta. Devemos lembrar que Baal era o deus do clima, da vida e da fertilidade. Logo, tal seca representava um ataque direto à suposta capacidade desse Deus em controlar as condições do tempo. Após essa profecia, Elias recebeu instruções divinas para se retirar para o Oriente, escondendo-se junto ao ribeiro de Quiri. Nesse lugar, Elias foi sustentado milagrosamente. A água vinha do próprio ribeiro e o pão e carne eram trazidos por corvos. Após o ribeiro secar devido à severa seca, Elias foi instruído a ir até a viúva de Sarepta. Num primeiro instante, imagina-se que a viúva que sustentaria o profeta seria uma mulher de posses. Entretanto, o texto bíblico nos revela a situação precária em que ela vivia. De forma milagrosa e providencial, Deus multiplicou a reserva de farinha e azeite da viúva, até que a chuva voltasse a cair sobre a terra. Ainda no mesmo capítulo, temos o registro da enfermidade que acometeu o filho da viúva e que acabou matando. A expressão "que tenho eu contigo, homem de Deus", demonstra que aquela mulher associou a visita do profeta Elias à enfermidade do seu filho. Aquele acontecimento serviria como uma grande prova da identidade de Elias como profeta do Senhor. Elias orou a Deus, e o filho da viúva foi restaurado à vida novamente. Durante o período da seca profetizada por Elias, a fome castigou Samaria. Nesse período, Jezabel mandou matar os profetas do Senhor. Acabe culpava Elias pela miséria em Israel, mas o profeta deixou claro que ele e sua família eram os verdadeiros culpados. Eles tinham pecado contra o Senhor, especialmente por causa da idolatria a um falso Deus. Então, o profeta Elias convocou todo Israel a comparecer no Monte Carmelo para confrontar os profetas de Baal. Ali, seriam apresentados 2 sacrifícios, um pelos pagãos e outro pelo profeta do Senhor. Ninguém poderia queimar os sacrifícios, pois o fogo deveria surgir de forma sobrenatural. O verdadeiro Deus seria aquele que queimasse o sacrifício. Os profetas de Baal fizeram tudo o que puderam, mas nada aconteceu. Elias, então, consertou o altar do Senhor que estava quebrado e pediu que derramassem água sobre o holocausto por 3 vezes. O profeta Elias clamou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou o teu servo, e que fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e estás trazendo este povo de volta para ti. Deus respondeu com fogo que consumiu o holocausto, e, então, todo o povo de Israel reconheceu que o Senhor é Deus. Naquele dia, os profetas de Baal foram mortos, e uma grande chuva caiu sobre Israel. Havia chegado ao fim o período de seca conforme Elias havia anunciado. O final do ministério de Elias está registrado em 2 Reis capítulo 2. Eliseu e alguns outros profetas perceberam que o ministério do profeta Elias estava chegando ao fim e que ele os deixaria. Por várias vezes, Elias tentou se distanciar, mas Eliseu insistiu em acompanhá-lo. É importante lembrar que Eliseu já havia sido vocacionado para suceder o profeta Elias. Elias e Eliseu foram a vários lugares juntos. Após um milagre realizado no Jordão, onde as águas foram divididas, Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito do seu mestre. Em outras palavras, Eliseu desejava se tornar o principal herdeiro espiritual de Elias. Não queria ser exatamente 2 vezes mais poderoso do que o profeta, como muitas pessoas imaginam. Ele fez um pedido muito ousado. Elias lhe respondeu que não cabia a ele, mas sim a Deus decidir se o pedido de Eliseu seria atendido. Assim, foram andando e conversando quando, de repente,
um carro de fogo puxado por cavalos de fogo separou um do outro, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. A sequência do relato bíblico nos informa que o pedido de Eliseu foi garantido, tornando-o o sucessor do profeta Elias. A segunda pessoa mencionada na Bíblia foi Enoque, o homem que foi levado por Deus. Enoque é um dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento, apesar das poucas referências acerca dele. Antes de falarmos sobre quem foi Enoque, é preciso saber que em Gênesis existem 2 Enoques, e não podemos confundi-los. O outro Enoque citado em Gênesis é o filho mais velho de Caim. Entretanto, vamos falar sobre o Enoque, filho de Jered e pai de Matusalém, que tinha um relacionamento profundo com Deus. A expressão andou com Deus é aplicada somente a Enoque e Noé. Jered tinha 162 anos quando seu filho Enoque nasceu. Depois disso, Jered viveu mais 800 anos, foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 962 anos de idade. Quando Enoque tinha 65 anos, tornou-se pai de Matusalém. Enoque andou em comunhão habitual com Deus por 300 anos, após o nascimento de Matusalém, e teve outros filhos e filhas. Ele morreu com 365 anos. Enoque era um homem que andava com Deus no meio da decadência moral dos dias de Noé. Ele foi enviado pelo Senhor para dizer ao povo que precisava se arrepender, advertindo-os antecipadamente sobre o julgamento iminente do Senhor contra eles. Porém, Enoque achava que não sabia falar bem e temia que as pessoas não dessem ouvidos a ele. O Senhor prometeu fortalecer e proteger Enoque. Embora algumas pessoas não gostassem do que ele ensinava, a promessa do Senhor deu coragem a Enoque. Ele obedeceu ao Senhor e ensinou o povo com vigor, falando sobre Jesus Cristo, arrependimento, batismo e Espírito Santo. Algumas pessoas acreditaram em Enoque e quiseram seguir ao Senhor. Enoque tinha a autoridade de Deus para batizar. Todas as pessoas que acreditavam em Enoque eram batizadas e se achegavam ao Senhor. Ninguém era pobre, pois cuidavam uns dos outros. Aquele povo era chamado Sião, porque vivia junto em amor e retidão. Certo dia, o Senhor mostrou a Enoque uma visão de tudo o que aconteceria na terra. Enoque viu a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ficou sabendo que nos últimos dias o Evangelho seria restaurado. Ele também viu a segunda vinda de Jesus com reverente temor e obediência. Enoque andou com Deus e não foi encontrado entre as pessoas, pois Deus o levou para estar com ele em sua casa. O caso de Enoque foi o primeiro arrebatamento documentado, quando Deus simplesmente o levou. Talvez sua comunhão fosse tão intensa que a presença de Deus apenas o envolveu e o levou embora. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 5, é dito: foi pela fé que Enoque escapou da morte, ele foi levado para Deus, e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que, antes disso, ele já havia agradado a Deus. Pois antes de ser levado ao céu, ele recebeu o testemunho de que agradou a Deus e lhe deu alegria. Porém, sem fé, não é possível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Enoque é usado como um exemplo de arrebatamento no Novo Testamento. Um dos propósitos da tradução de Enoque é enfatizar a verdade das Escrituras, que diz que existe uma redenção final para todos nós que colocamos nossa fé no Senhor. A terceira pessoa mencionada na Bíblia é Melquisedeque, o homem sem pai, sem mãe e sem genealogia. A história de Melquisedeque é encontrada no Antigo Testamento, mais especificamente no livro de Gênesis, capítulo 14. Ele é apresentado como um misterioso personagem, o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Durante o tempo de Abrão, que mais seria conhecido como Abraão, houve uma batalha entre reis na região onde ele vivia. Após a vitória de Abraão sobre esses reis, ele retornou com os despojos da batalha e foi abordado por Melquisedeque. Este trouxe pão e vinho para Abrão e abençoou-o em nome do Deus Altíssimo. Em troca, Abrão deu a Melquisedeque uma 10ª parte de tudo o que havia conquistado na batalha. O que torna Melquisedeque ainda mais intrigante é que ele é descrito na Bíblia como sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida. Essa descrição enigmática levou muitos a considerá-lo como uma figura tipológica de Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote eterno. Alguns teólogos cristãos acreditam que Melquisedeque teria sido uma aparição do Messias antes de seu nascimento carnal humano. Por esse motivo, Melquisedeque é considerado um personagem que nunca morreu, pois sua história na Bíblia não menciona seu nascimento nem sua morte. Sua existência é apresentada como transcendente, como se estivesse além das limitações temporais humanas. Além disso, a ausência de informações sobre o nascimento e a morte de Melquisedeque levanta questões fascinantes sobre sua natureza e origem.
Sua aparição súbita na narrativa bíblica, juntamente com sua posição como rei e sacerdote, sugere uma autoridade e uma linhagem que transcendem as normais estruturas terrenas. A carta aos Hebreus, no Novo Testamento, faz uma conexão poderosa entre Melquisedeque e Jesus Cristo, destacando como o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Melquisedeque é apresentado como um tipo ou prenúncio de Cristo, cujo sacerdócio é eterno e não baseado em uma genealogia terrena. Essa associação entre Melquisedeque e Jesus Cristo ressalta a singularidade e a excelência do sacerdócio de Cristo, que transcende as limitações da lei e da mortalidade humana. Ao reconhecer Melquisedeque como uma figura que nunca morreu, a tradição cristã enriquece sua compreensão da obra redentora de Cristo e de sua autoridade suprema como sumo sacerdote e rei dos reis. Portanto, a história de Melquisedeque continua a provocar reflexões teológicas profundas e a inspirar a fé dos crentes, enquanto contemplam a extraordinária figura que encontramos nas páginas da Escritura Sagrada. Sua presença na narrativa bíblica é um testemunho da soberania e da transcendência de Deus, cujos planos e propósitos se estendem além das fronteiras do tempo e da compreensão humana. O que você achou da nossa história? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Se você é apaixonado por histórias bíblicas e quer explorar mais sobre a Bíblia, junte-se a nós. Clique no botão de inscrição e não perca nenhum dos nossos vídeos fascinantes sobre fé, história e mistério. Até o próximo vídeo.